É, hora do Moá. Ela acabou de se formar, quando de repente o governo a força a se casar. Mas para o azar de Xinhuan, a protagonista, o casamento era com um dos maiores anti-casamentos da Terra. Para complicar ainda mais sua situação, ela encontrará ainda mais dificuldades em esconder seu segredo nessa sua nova vida. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é o casamento com o chefe notoriamente rico, e espero que aproveite. A história começa com a personagem principal, que está na frente de um grande prédio, olhando para ele com surpresa. Esse é um planeta com milhões de anos à frente da Terra, povoado por inúmeras criaturas sensíveis. Mas o país em que a protagonista estava enfrentava um problema de baixa população. Por isso, antes que os habitantes desse país se formem na faculdade, eles precisam encontrar um parceiro. Caso contrário, o Estado fará isso por eles, e se quiserem se divorciar, terão que pagar 10 milhões de dólares em impostos. O nome da personagem principal é Xinhuan. Ela tem 22 anos e acabou de se formar na faculdade, mas infelizmente, ainda está solteira. Agora mesmo ela está perto do escritório de casamentos, que deverá encontrar um parceiro para ela. De repente, no meio da rua, alto-falantes anunciam que todos devem se casar e que ninguém deve ficar sozinho. Xinhuan ouve tudo e se sente envergonhada, já que agora ela se encontra exatamente nessa situação. Ela espera que o Estado lhe designe um parceiro. Ela se lembra do momento em que antes de se formar, conheceu um rapaz que a abandonou logo antes da formatura. Furiosa, ela correu para o escritório de casamento, pensando em como tudo aquilo era culpa dele por não amá-la. Ao entrar no escritório, ela se aproximou de uma atendente e lhe disse para seguir com o procedimento. O computador irá escolher 10 números aleatórios, cada número representa um parceiro, e Xinhuan terá que escolher um. Olhando para o computador, ela não entendeu como escolher seu futuro marido, pois só apareciam números, sem nenhuma informação adicional sobre a pessoa. De repente, alguém avisou Xinhuan de que se ela não escolhesse um número em 30 segundos, o sistema escolheria automaticamente por ela, e ela poderia se arrepender para sempre. Um contador apareceu indicando que faltavam apenas 3 segundos, e desesperada, Xinhuan começou a pressionar números aleatoriamente. Quando o contador chegou a 0, o sistema informou que o número do parceiro que ela escolheu era 131.452. O computador então pediu que Xinhuan fosse até o balcão de atendimento para pegar todas as informações sobre o parceiro que escolheu. O sistema também a parabenizou, dizendo que agora ela estava casada. Ela se sentiu frustrada por não ter podido escolher o número que queria, mas depois de respirar fundo, se acalmou. Ela pensou em como depois de pegar seu diploma, encontraria um bom emprego e ganharia bem. Assim ela poderia economizar, e com 10 milhões de dólares, ela conseguiria se divorciar e pagar facilmente os impostos. E depois disso, ela escolherá outro parceiro que goste mais. Ao se aproximar da atendente novamente, ela entregou a Xinhuan informações sobre o parceiro, mencionando que o parceiro já estava ciente do procedimento. Segundo a lei, Xinhuan deve viver com seu novo parceiro por pelo menos um ano, e os funcionários do escritório de casamento visitarão os dois com o máximo de frequência possível. Olhando para o papel que recebeu e vendo o nome de seu parceiro, ela pensou que soava muito familiar, como se já tivesse ouvido falar dessa pessoa em algum lugar. Depois de pensar um pouco mais, ela ficou um pouco chocada, porque poderia ser o cara sobre o qual ela leu em uma revista. Ele é super rico, mas por algum motivo, Xinhuan não estava feliz, pelo contrário, ela queria se divorciar dele o mais rápido possível. A protagonista se lembrou de uma entrevista com este cara, na qual ele afirmou que quem quer que fosse sua parceira deveria estar pronta para pagar o imposto do divórcio. Tentando se esconder debaixo da mesa e estendendo a mão com o papel, ela perguntou se era possível ter outra pessoa como seu parceiro, mas a atendente respondeu que isso era absolutamente impossível. A funcionária, olhando diretamente nos olhos de Xinhuan, acrescentou que em sua vida encontrou muitas garotas bonitas como ela que não tinham parceiro. Ela perguntou se isso não significava que seus padrões eram muito altos. A atendente também não entendia como, depois de tantos anos sozinha, Xinhuan não conseguia encontrar um parceiro para si mesma, e mesmo no casamento ela ainda tentava escolher outra pessoa. Chorando, Xinhuan disse que seus sobrenomes são os mesmos, sugerindo que o sistema poderia ter escolhido alguém de sua geração, e eles poderiam ser parentes. Mas a atendente respondeu que o sistema deles é muito bem elaborado, e tem uma grande quantidade de informações, das quais pode escolher um parceiro após análise. Também aconselhou Xinhuan a confiar em seu país, porque o sistema deles funciona muito bem. Mas Xinhuan não parou de fazer perguntas, e agora estava se perguntando se poderia permanecer solteira mesmo se tiver que pagar o imposto de divórcio. Porém, a atendente respondeu que mesmo pagando esse imposto não seria suficiente. Rindo, ela acrescentou que se alguém tentar enganar o sistema, poderia até mesmo ir para a cadeia. Isso pode destruir completamente sua vida, e a mulher perguntou se ela estava pronta para enfrentar essas consequências drásticas. Xinhuan gritou, "Meu Deus,
e sua voz era tão alta que pôde ser ouvida por todos os outros funcionários que trabalhavam no prédio. Enquanto isso, 3 carros muito caros corriam pela cidade. Em um dos carros estava o parceiro de Xinhuan, que estava sentado quietamente, e pensando em seus próprios assuntos. Subitamente, o motorista disse que não faltava muito para chegarem ao escritório de casamento. Além disso, o assistente do parceiro também estava no carro e se voltou para o jovem mestre, parecendo preocupado. Ele contou ao rapaz que seu número foi escolhido no escritório de casamento apenas porque o assistente esqueceu de pagar todos os impostos, e por causa disso, ele pede para ser punido. De qualquer forma, ele acrescentou que já tinha informado o Sr. Shi para resolver isso, e pedir à garota que o escolheu para se afastar desse casamento o mais rápido possível. O jovem, olhando pensativo para o nada, pensou que seu irmão mais velho está agora tendo um momento decisivo nas eleições presidenciais, e se ele agora rejeitasse a decisão do tribunal de casamento, os concorrentes fariam um grande alvoroço sobre isso. O assistente, preocupado, mostrou as últimas notícias e disse que o rapaz deveria relaxar, porque as pessoas ainda não sabiam que ele foi escolhido para casar. De repente, apareceu outra notícia dizendo que Yung Xing, que é uma das 10 grandes figuras contra o casamento, acaba de ser selecionado para se casar na capital do norte. Quando o assistente viu isso, ficou completamente chocado e não entendia como a notícia poderia se espalhar tão rapidamente, perguntando quem sequer sabia disso. Após algum tempo, eles finalmente chegaram ao escritório de casamento e Yung Xing queria saber quem era sua nova parceira, pedindo todas as informações sobre ela. O assistente lhe deu um pequeno tablet com uma foto de Xinhuan e todas as informações. Quando Yung Xing viu a garota, ficou completamente chocado e perguntou quem ela era. Enquanto isso, a protagonista estava em uma sala conversando com um homem de óculos. Ele se apresentou como o advogado de Yung Xing, e disse que seu nome é Shi. Ele queria falar sobre o casamento com Yung Xing, e também assumiria toda a responsabilidade. Embora o Sr. Xing esteja solteiro agora, a senhorita Xia Yanyan logo se tornará sua noiva. Ela também é a última sereia, e além de ser a última sereia, ela é o tesouro nacional do país. Ela é tão popular que até mesmo todos os homens de alta patente querem se casar com ela. Depois, o advogado disse à garota que se ela renunciasse voluntariamente ao casamento, não teria que pagar uma multa, e Yung Xing lhe daria $1 milhão como compensação. Mas a protagonista respondeu que o problema não era sobre dinheiro. O advogado ficou um pouco surpreso, e perguntou à garota se ela tinha certeza de que poderia competir com a beleza da senhorita Xia. Ele também acrescentou que a filha de um pescador, nascida em uma ilha remota, não pode ser comparada à senhorita Xia. Naquele momento Xinhuan, se sentindo ofendida, começou a se perguntar por que só havia uma única sereia neste mundo. A protagonista nasceu apenas para curar a doença crônica dessa sereia. Mas quando ela fez 6 anos, a família de Xi escondeu a existência de Xinhuan. Eles a deixaram doente, e a jogaram no oceano. Ela foi deixada sozinha no grande oceano, forçada a se defender. Seus pais assistiram sua filha se afogar e falaram sobre como ela poderia ser usada como transplante de medula óssea para Xia Yanyan, e como ela também parecia muito feia. Uma garota, mesmo sendo filha de um pescador, não enganou ninguém, e honestamente escolheu esse número. Além disso, o sistema do Estado os reconhece como um bom casal, e insistiu em uni-los. Então, ela não quer ouvir as histórias dos advogados e pediu para ele sair. Ele, sorrindo e segurando seus óculos, disse à protagonista que ouviu dizer que seu pai tinha diabetes, e já que a senhorita Xia controla todo o sistema de saúde deste país, é melhor não a irritar, já que assim seu pai não será capaz de sobreviver. Depois disso, o advogado perguntou à garota se ela tinha certeza de que poderia tomar o lugar de noiva dela. Xinhuan começou a gritar com o advogado, dizendo que eles não ousariam fazer isso com seu pai, e ela também não permitiria. Subitamente, olhando para o lado, ela notou Yung Xing e ficou muito surpresa. Quando o rapaz se aproximou, a protagonista ficou perplexa. Ela perguntou quem ele era, quando Yung Xing pegou a garota pelo queixo e tocou seus lábios com os dedos, olhando diretamente nos olhos dela, e respondeu que seu nome era Yung Xing. A garota tentou se soltar dele, pedindo para ele a soltar, mas Yung Xing não soltou a garota, e tentando aproximá-la mais de seu corpo, dizendo como ela teve a audácia de escolhê-lo. Xinhuan respondeu que era apenas um mal-entendido, e na verdade, o Estado que os escolheu para se casarem, então ela que era a vítima. Além disso, ela nem mesmo pensava que escolheria Yung Xing. Depois de ouvir isso, Yung Xing ficou um pouco chocado, e olhou para a garota pensando no que fazer a seguir. Ao mesmo tempo, a protagonista já queria assinar um acordo de divórcio, embora ela estivesse agora sem dinheiro e não seria capaz de pagar o imposto. Segurando a mão da garota e olhando diretamente em seus olhos, Yung Xing disse que ela era digna de tentar assiná-lo. Depois disso, ele disse a seu assistente para chamar o funcionário o mais rápido possível. Então, olhando para a garota com olhos amorosos, ele disse que aceita a escolha dela,
e eles se casarão. Nesse momento, ela e o assistente ficaram simplesmente chocados. Na verdade, eles nem sabiam como reagir a isso, já que Jung Shin é fortemente contra o casamento, mas de repente decidiu se casar. Depois de um tempo, os personagens já estavam em uma sala onde assinavam documentos, e a protagonista perguntou ao rapaz se ele estava certo de sua decisão. A garota também se sentiu muito envergonhada, e ao mesmo tempo, até assustada. Era como se o que aconteceu com ela agora raramente acontecesse com outras garotas, e em teoria, este deveria ser o dia mais bonito de sua vida. Pegando uma caneta, ela assinou o contrato de casamento e disse ao rapaz que agora era a vez dele assinar. De repente, o assistente perguntou a Jung King se ele não deveria casar com a senhorita Yane agora, pedindo a seu mestre que pensasse 2 vezes antes de assinar esse contrato. O advogado também apoiou o assistente e disse que ele estava certo, pois a senhorita Xie é a última sereia e ela é muito bonita. Mas Jung King respondeu que não tem planos de se tornar um funcionário de zoológico. Aquilo pareceu muito fofo, e a garota começou a ver um verdadeiro marido no rapaz. Após Jung King assinar o contrato, a funcionária do cartório os parabenizou, afirmando que agora eles são oficialmente um casal para a nação. Ela também deu a eles certificados combinados, e a partir de agora, os dois deveriam estar juntos por pelo menos 1 ano. Então, a funcionária contou ao novo casal as regras que tinham que seguir, que diziam que se a garota engravidasse, ambos os pais receberiam benefícios especiais. Além disso, se alguém fosse pego tendo um caso, o casamento terminaria imediatamente. Xinhuan levantou a mão, pois estava se perguntando o que aconteceria se o casamento deles não desse certo, ao que a funcionária respondeu que depois de 1 ano, eles poderiam solicitar a rescisão do contrato, mas a multa de $10 milhões ainda permaneceria. Enquanto a protagonista estava preocupada e não entendia o que estava acontecendo em sua vida, seu marido estava conversando com uma funcionária que lhe disse que agora eles podiam ir para casa juntos. Enquanto isso, chovia bastante lá fora, e o marido de Xinhuan decidiu deixá-la. Depois que a protagonista foi para os dormitórios, Jung Xing ficou sozinho no carro e falou com alguém ao telefone. Se descobriu que ele estava conversando com seu irmão, que perguntou se o rapaz realmente concordou em se casar por vontade própria. Ele também disse que ouviu de seu tio que o casamento de Jung Xing com a senhorita Xia seria temporariamente adiado, e também perguntou a seu irmão mais novo se ele não construiu um aquário para ela. Jung Xing respondeu que o casamento é apenas a cereja do bolo, é opcional, e sua eleição presidencial é o mais importante. Ele estava se perguntando se seu irmão mais novo se apaixonou pela garota à primeira vista, ao que ele apenas ficou em silêncio, se lembrando do momento em que conheceu a protagonista. Depois disso, Jung Xing apenas olhou pela janela do carro, pensando em sua vida. De repente, ele ouviu um assistente que disse que os casais deveriam ser perfeitos, mas não considera que ele e Xinhuan formam um casal perfeito. Ele também acrescentou que a protagonista não tem nada a oferecer a ele, exceto sua aparência. Além disso, ela tinha um ex-namorado que a deixou. Ela é apenas uma garota comum que estuda na universidade, e o assistente estava muito interessado no que fez Jung Xing se casar com ela. De repente, o rapaz ordenou a ele que parasse ali mesmo porque precisava urgentemente sair do carro. O assistente imediatamente pegou um guarda-chuva que usou para proteger Jung Xing de se molhar, e perguntou a ele para onde ele ia com tanta pressa, ao que o rapaz respondeu que precisava buscar alguém. Enquanto isso, Xinhuan estava perto do dormitório da universidade e observava o quão forte estava a chuva. Depois disso, ela decidiu sair porque seu marido a estava esperando lá fora. Quando saiu, percebeu que a chuva não parava, e ficou com medo de que Jung Xing estivesse esperando por ela há muito tempo. Além disso, ela trocou toda a sua roupa, mas esqueceu de trocar os sapatos, e se de alguma forma tocasse sua perna com o pé, suas pernas imediatamente se transformariam em uma cauda de peixe. Na rua, ela notou um rapaz que estava de pé com um guarda-chuva na frente dela. Xinhuan ficou surpresa porque esse rapaz é seu ex-namorado, cujo nome é Shuri Inchun, e ela não entendeu por que ele veio até aqui. Ele imediatamente começou a gritar com a garota, perguntando por que ela estava gritando com sua nova namorada, cujo nome é Yin Ying. Ao ouvir o que esse rapaz disse, Xinhuan ficou completamente perplexa porque ela não entendia o que ele estava falando. Enquanto isso, Sharinshun acrescentou que quer casar com sua nova namorada, que lhe disse que ela terminou com o namorado de propósito para casar com ele. Além disso, o rapaz não entendeu por que a garota decidiu gritar com ela, pois ela é completamente inocente, e ela deveria repreender apenas ele, já que foi ele a deixou. A protagonista tentou de todas as formas negar o fato de que fez algo. Ele disse que ela não deveria ter feito isso, mas na verdade, ela não fez nada. Ele continua dizendo que o que ela fez foi errado, e ele estava errado quando disse que um dia a amava. Xinhuan começou a se sentir insultada, e tristemente pensou em como sempre ele dizia que a amava, e agora ele já diz o contrário. O irritado Shuri Yung acrescentou que francamente, terminou com ela apenas porque ela era fraca demais para ele. Por exemplo,
Quando chove forte como agora, ela sempre se recusava a sair, a menos que ele a carregasse. Caso contrário, ela ficaria em casa. Olhando a protagonista nos olhos, o rapaz, de forma sarcástica, perguntou à garota se ela estava pronta para dar um passeio com ele, e convencê-lo de que não estava mais preocupada em molhar seus sapatos que em perdê-lo. Naquele momento, Xinguan se sentiu muito envergonhada e nem sabia o que dizer, já que não podia contar seu pequeno segredo, e decidiu permanecer em silêncio. Depois disso, o rapaz se virou e saiu, dizendo que ela não deveria interferir em seu novo relacionamento, já que sua nova namorada não gosta dela e ela o amava mais. A protagonista ficou sozinha, chorando enquanto seu ex-namorado partia. Ela se sentiu muito mal porque, em parte, ele estava certo, mas ela também não podia lhe contar seu segredo. Enquanto isso, Yung Xing, junto com seu assistente, que lhe pediu para ser cuidadoso e observar por onde andava já que tinha água por toda parte, de repente avistou Shuriyin. Olhando para ele, o homem pensou bem e decidiu sair imediatamente, pois estava com pressa. Mas Shuriyin parou em frente a ele, olhando para as costas de Yung Xing. Ele não entendia por que esse cara de terno preto estava olhando para ele tão intensamente, e supôs que Yung Xing poderia ser uma má pessoa, então também decidiu se apressar. Ao se aproximar de sua esposa, ele pediu que ela parasse de chorar. Depois disso, ele pegou a protagonista pela mão, o que a deixou muito surpresa, perguntando o que ele estava fazendo. Yung Xing, segurando a mão da garota, disse a ela que ouviu seu ex-namorado chamá-la de fraca. Mas ele também acrescentou que quando chove, alguém deveria carregá-la nas costas. A protagonista tentou dizer algo, mas não teve tempo, pois imediatamente se encontrou nas costas de Yung Xing, que a carregava com orgulho. Ele apenas disse à garota para ficar quieta e enxugar suas lágrimas, já que cada lágrima é prova de que ela o traiu neste casamento. Ele também a aconselhou a ter cuidado, ou caso contrário, ele a processaria. Xinguan discordou de seu marido, querendo andar por conta própria, mas ele não a deixou ir. Ele justificou isso pelo fato de que o Estado quer que ele a carregue, o que ele não pode recusar. Ele também a aconselhou novamente a não se mover e ter cuidado, pois ela poderia se molhar. Isso pareceu muito gentil para a garota, já que um cara que ela não conhecia, e com quem não tinha nenhum relacionamento há alguns dias atrás, agora se tornou seu marido e se preocupava com ela. Olhando para o rosto dele, ela percebeu que por esse ângulo, ele parece bastante atraente, mas sua personalidade ainda era um pouco irritável. Depois disso, a protagonista perguntou ao marido por que ele aceitou os termos do contrato e decidiu se casar com ela, apesar de até então, ele fosse ativamente contra casamentos. Ela pergunta por que ele mudou de ideia de repente, e suspirando profundamente, o rapaz respondeu que seu irmão mais velho está concorrendo à presidência, e Yung Xing não pode permitir que seu oponente use essa fraqueza contra ele. Então ele decidiu aceitar esse casamento. Sorrindo, o rapaz disse à garota que não era porque se apaixonou por ela à primeira vista. Xinguan se sentiu constrangida, e decidiu desviar o olhar para não ter contato visual com o rapaz. Ele também acrescentou que a garota podia ficar tranquila, pois depois de um ano eles poderiam se separar facilmente e ela não teria que pagar nenhuma multa, já que ele arcaria com tudo. Nesse momento, a protagonista se sente feliz por si mesma, pois em um ano, Yung Xing pagará a multa por ela, e ao mesmo tempo, se sente bastante triste, pois eles terminarão, e aparentemente ela começou a desenvolver sentimentos por ele. Pensando por um tempo, a garota assegurou ao rapaz que ela deixaria a casa assim que o ano passasse, e não o incomodaria mais. Ao ouvir como a protagonista disse que em um ano ela o deixaria, ele pareceu muito ansioso, pensando que a garota não tinha mudado em nada e ainda queria terminar com ele. Depois disso, a protagonista, sorrindo, perguntou ao rapaz o que mais ele queria que ela fizesse. Yung Xing pediu à garota para descer de suas costas, e com o rosto sério, disse que ela não deveria influenciar sua vida de forma alguma e ficar o mais longe possível. Enquanto isso, todos os sites de notícias já tinham publicado a notícia de que Yung Xing, que era solteiro, tinha mudado de opinião, e uma garota misteriosa apareceu em sua mansão. Nesse momento, todos já estavam na mansão de Yung Xing, que era muito grande, e chamada de Central Island. Ao entrarem na casa, todos os funcionários da mansão cumprimentaram o rapaz e sua nova esposa, o que surpreendeu muito a garota, pois ela não esperava que aquele lugar fosse a casa de Xing, já que esse é o centro mais poderoso do país. Depois disso, ela percebeu que Yung Xing começou a sair para algum lugar. O rapaz disse à garota que a partir de agora, ela viverá nesta casa, mas primeiro ele precisa ir trabalhar. Então, a protagonista ficou insatisfeita, já que tinha pensado que o rapaz a apresentaria a todos primeiro. De repente, Xinguan percebeu o governante da casa que se aproximou por trás, e cumprimentou a garota. Olhando para ele, a garota percebeu que já que se casou com alguém do sobrenome Ye, ela teoricamente pode andar livremente pelos campos, exceto pela piscina das sereias, já que seu marido projetou pessoalmente essa piscina para Xie e sua família, então é melhor não ir lá.
Se virando, o governante acrescentou que o campus era vigiado 24 horas por dia, 7 dias por semana, então se a garota precisar de algo, ela pode chamá-los. Depois disso, todos os funcionários da casa continuaram seus afazeres, e o mais importante, Xin-Yuan foi deixada sozinha, lembrando de um ditado que diz que entrar em uma família rica era como entrar no mar profundo. Já se passou meio mês desde que Xin-Yuan já mora nesta casa, e ela acabou de voltar de uma entrevista, mas infelizmente não foi contratada, a deixando muito triste, já que não era a primeira vez que ela recebia um não. Tirando os sapatos, ela imediatamente se jogou de bruços na cama, exausta. Ela acreditava que tinha se saído muito bem na entrevista escrita pela estação de TV Coco, mas o resultado provavelmente foi roubado por alguém. Ela lembrou de como olhou para a lista de participantes, e percebeu que tinha mais pontos que os demais participantes. Ela até questionou o funcionário, perguntando por que não foi selecionada, já que os outros tinham até menos pontos do que ela, mas foram selecionados. Naquele momento, a garota decidiu pegar o telefone e partir para o plano B, ou seja, escrever para um de seus conhecidos que lhe ajudaria a conseguir um emprego mais rápido. Ela decidiu escrever para Antianbei, que ela considera o grande irmão da indústria da mídia. No mês passado, foi Xin-Yuan quem salvou sua vida, e ele disse que queria recompensá-la, então a protagonista decidiu aproveitar disso. Ela mandou uma mensagem para ele, pedindo que escrevesse uma carta breve, e a enviasse para a estação de TV Coco, recomendando ela para um emprego. Depois de fazer o que queria, ela colocou o telefone na cama, pensando que agora só tinha que esperar por sua resposta. Enquanto esperava uma resposta, ela decidiu tomar um banho, já que tinha sido um dia muito difícil. Depois do banho, ela se sentiu revigorada, mas por algum motivo ainda sentia coceira. Ela se perguntou se poderia ser sarampo. Ela então lembrou que desde que chegou a esta casa, a protagonista sempre reprimiu sua cauda de sereia, então agora precisava rapidamente encontrar algum lugar que tivesse muita água e fosse confortável para nadar, caso contrário, a coceira ia piorar cada vez mais. Naquele momento, ela lembrou da piscina das sereias, percebendo que era um ótimo lugar para nadar. Ela também se lembrou das palavras que lhe foram ditas na infância, de que ela era feia e só se tornaria um tônico para a saúde de Xia e Anya. Então, a protagonista pensou que seria melhor não mexer nas coisas de Xia. Ela tentou dormir a noite toda, mas não conseguiu porque suas pernas ainda estavam coçando. Então, a garota acordou no meio da noite sem aguentar mais, ela precisava daquela piscina imediatamente. Ela foi direto para lá, e essa piscina estava em um prédio separado que era simplesmente imenso e brilhava em azul, o que surpreendeu muito a garota. Xin-Yuan entrou silenciosamente no prédio e notou que não havia ninguém lá. Além disso, ela viu uma piscina enorme na qual queria pular imediatamente. Mas ao olhar para cima, ela também notou algo estranho. Observando de perto, era uma estátua de vidro de uma sereia. Naquele momento, a protagonista percebeu o quanto Yung Xing estava disposto a investir em Xia, e isso significa que ele realmente a ama. Depois disso, a protagonista imediatamente pulou na água, onde a pequena e frágil garota se transformou em uma bela sereia. Em vez de pernas, ela ganhou uma cauda de peixe azul, seu cabelo também se tornou azul, e além disso, em vez de orelhas, surgiram barbatanas, para ajudá-la a nadar melhor. Xin-Yuan se sentiu ótima e muito confortável, e agora, ela finalmente se sente muito bem e não tem mais nenhuma dor. A protagonista flutuava na superfície da água e olhava para cima, admirando aquela estátua e pensando que ela era realmente linda. Ela também ponderou que a estátua era brilhante e que seu marido provavelmente amava muito essa sereia, já que construiu uma piscina inteira para ela. De repente, alguém começou a se aproximar da piscina, falando com alguém no telefone. Ao abrir a porta, este homem entrou na sala da piscina e viu a protagonista, em forma de sereia, tentando se esconder, mas infelizmente ela não teve tempo, e o homem a notou. Ele estava em choque, e não podia acreditar que estava vendo uma sereia. Ele começou a explicar à pessoa com quem estava falando que acabou de ver uma linda sereia, uma ainda mais bonita do que Xia Yanyan, e que já estava apaixonado por ela. De repente, Yung Xing apareceu atrás do homem, que ficou confuso e não entendeu o motivo de ele estar ali no meio da noite. O homem começou a ficar preocupado, e disse que apenas decidiu beber um pouco de vinho e passear pelo local. Depois disso, ele começou a apontar para a piscina e dizer que viu uma sereia muito bonita nela, e que era uma das mais lindas que ele já viu na vida. Yung Xing, olhando calmamente para o homem, sugeriu que ele simplesmente bebeu demais e agora estava vendo sereias onde não havia. O homem quis provar a Yung Xing que realmente viu uma sereia e disse para ele olhar, conferindo por si mesmo. Depois disso, o marido da protagonista se aproximou da piscina e começou a olhar para dentro dela. Ele disse ao homem que não viu sereias, mas o homem insistiu que era impossível, pois a viu com seus próprios olhos. Ele lhe disse que talvez ele estivesse confuso, e fosse apenas uma ilusão. Enquanto isso, Xin-Yuan se escondeu atrás da parede e ouviu Yung Xing dizer ao homem para ir dormir, pois ele não estava sóbrio.
Mas o homem não parou de insistir para que ele procurasse a sereia. O homem então começou a sair do prédio, mas Jung Xing olhou de lado e notou algo estranho, algo como o cabelo de uma garota do lado de fora da porta. Mas no fim ele decidiu não investigar. Enquanto isso, a protagonista pôde respirar aliviada com o perigo que já tinha passado, e por ser muito arriscado permanecer ali, felizmente suas pernas não estavam mais coçando e ela poderia voltar para seu quarto para dormir. Já era manhã, Xinguan ainda estava dormindo, mas ouviu alguém batendo na porta. Se levantando, ela disse que iria abrir a porta, mas não entendia para que iriam incomodá-la tão cedo. Ao sair de seu quarto, ela notou seu marido apenas olhando para ela sem dizer nada. Naquele momento, ela ficou um pouco nervosa, pensando que algo poderia estar relacionado à situação que aconteceu à noite. De repente, o homem simplesmente foi para o quarto da garota e não lhe disse nada, o que a surpreendeu muito. Ela perguntou por que ele estava em seu quarto tão cedo. Depois disso, Jung Xing tirou seu roupão para trocar de roupa, o que surpreendeu ainda mais a garota, pois ela não entendia por que ele estava fazendo isso em seu quarto. Ao olhar para cima, a protagonista notou um desenho no teto de uma sereia e percebeu que era o mesmo desenho que estava na piscina, e então ela entendeu que havia se enganado de quarto. No mesmo instante, Jung Xing perguntou à garota se ela já havia olhado o suficiente para o quarto dele. Ela se sentiu muito envergonhada, decidindo imediatamente correr para o seu quarto e apenas deitar com o rosto no travesseiro para que ninguém a incomodasse. De repente, ela sentiu um cheiro familiar emanando deste travesseiro e imediatamente percebeu que era o cheiro de seu marido, o qual ela imaginou em um jaleco branco. A garota imediatamente começou a gritar, pois não entendia por que ela o imaginava daquela maneira. Depois de um tempo, Xinguan se vestiu com roupas amarelas, e andando pela casa, percebeu que seu marido já tinha ido trabalhar e que também precisava encontrar algo para comer, já que estava com muita fome. De repente, ela ouviu alguém falando sobre ter visto uma sereia na piscina na noite anterior. Ao se virar e se esconder atrás da porta, Xinguan ouviu como o homem que a viu à noite, na forma de sereia, não conseguia se acalmar, e disse que encontrou escamas de peixe naquela piscina, confirmando que realmente tinha uma sereia lá. Xinguan estava completamente perdida, apesar de suas escamas. Ela entendeu sobre seu segredo agora e queria descobrir tudo. Além disso, ela entendeu por que seus calcanhares estavam um pouco vermelhos. Depois disso, a personagem principal entrou na cozinha e cumprimentou todas as pessoas que estavam nela, mas, por algum motivo, ninguém respondeu porque todos estavam ocupados com algo. Alguém estava falando no telefone, alguém estava apreciando um excelente chá, mas alguém olhava pensativamente para o nada e pensava sobre como provar a existência de uma sereia naquela piscina. A garota se aproximou de seu marido e perguntou se ela faria seu trabalho hoje. De repente, a protagonista ouviu aqueles dois caras sussurrando por trás e falando sobre como ela era indigna de Jung Xing. Shu, que é o filho adotivo da família Yi, é uma pessoa entusiasmada que se levantou e pediu à protagonista para se sentar ao lado de seu marido, pois pessoas do departamento de casamento estavam visitando eles. Xinguan se sentou ao lado de Jung Xing, mas por algum motivo ela não gostou muito. Ela se lembrou do momento em que seu marido a carregou nas costas e ordenou que ela ficasse o mais longe possível dele. Como resultado dessa visita, pode haver um efeito na porcentagem de derramamento. A garota tentou nem mesmo falar com ele e se comportou de maneira absolutamente fria em relação a ele. Jung Xing, ao mesmo tempo, estava calmamente bebendo chá e parecia não se importar. Depois de um tempo, os funcionários do departamento de casamento já chegaram até eles e se sentaram à mesa com eles. Eles imediatamente declararam ao jovem casal que vieram aqui apenas para investigar um pouco. Naquele momento, a personagem principal percebeu que precisava fazer algo para tornar o casamento deles real e imediatamente surgiu uma ótima ideia. Ela pegou comida com um garfo e com uma voz muito doce, pediu ao marido que abrisse a boca, o chamando também de querido. Jung Xing ficou desconcertado e não entendeu o que Xinguan queria com ele, mas depois de um segundo ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo, e segurando a mão dela, abriu a boca de forma muito fofa. Os funcionários olharam para tudo e disseram que os sentimentos deles parecem reais. Eles também afirmaram que agora farão perguntas sobre a vida cotidiana deles, e que precisam responder apenas a verdade. A primeira pergunta foi se Xinguan se sentia confortável nos últimos dias. A personagem principal fingiu que tudo estava perfeito, e sorrindo pensativamente, respondeu que gosta de viver ali e que seu marido cuida dela. De repente, um dos trabalhadores se aproximou da garota perguntando se eles já pensaram em contribuir para o crescimento da população, o que a chocou um pouco e ela nem mesmo soube como responder. Abraçando seu marido, a personagem principal começou a contar o que eles pensavam a respeito, e que no passado, à noite, ela até dormia no quarto dele. Mas isso não foi suficiente para os funcionários do departamento de casamento e eles queriam provas. Olhando para seu marido, Xinguan perguntou se ela poderia contar a eles coisas tão delicadas, ao que Jung Xing respondeu que não havia problema.
Os trabalhadores ficaram muito surpresos e queriam saber sobre o que eles estavam falando. Eles também disseram que apenas seguem a lei, então têm o direito de fazer essas perguntas. Eles não querem invadir sua privacidade, mas as provas que eles não forneciam são essenciais para o relatório deles. Yung Xing olhou para sua esposa e estava muito interessado na resposta que ela poderia dar e em que prova ela falaria. De repente, a protagonista colocou o pé na mesa bem na frente dos trabalhadores, dizendo que ali estava sua prova, que em sua opinião, é uma boa prova. Os trabalhadores olharam para Yung Xing e ficaram muito surpresos com seu estranho hobby. Além disso, o rapaz estava perplexo e perguntou à garota se ele realmente deixou aquela marca em seu calcanhar, o que assustou a garota um pouco e ela começou a se preocupar. Os funcionários do departamento de casamento estavam prestes a sair, mas queriam fazer a última pergunta para Yung Xing, e garantir que o casamento deles era de fato verdadeiro. Então, a mulher pediu ao rapaz para descrever a localização exata da longa cicatriz que está nas costas da protagonista. Yung Xing pôde facilmente responder à pergunta, afirmando que ela estava no lado esquerdo das costas dela e tinha 3 polegadas de comprimento. A protagonista ouviu tudo isso e não entendeu como ele poderia saber disso. Depois disso, o rapaz abraçou a garota e perguntou aos trabalhadores se eles tinham mais alguma pergunta, mas os trabalhadores já estavam saindo, dizendo que isso era suficiente e que não os perturbariam mais. Assim que os funcionários do departamento de casamento saíram, Yung Xing se aproximou da garota e quis que ela explicasse por que ela tinha uma mancha vermelha no calcanhar. A protagonista imediatamente começou a gritar, e disse que ela simplesmente não tinha outra maneira de enganar aqueles trabalhadores, então foi forçada a falar aquilo. No mesmo momento, Jishishu e seu irmão desceram do 2º andar, e ficaram surpresos com tudo o que estava acontecendo. Então, a protagonista perguntou a eles por que não os ajudaram. De repente, Yung Xing disse que ela poderia simplesmente dizer que não tinha prova, o que surpreendeu a garota um pouco. Os rapazes disseram que mesmo que as regras exijam que todos os casais testemunhem, se eles não fizerem isso, o departamento de casamento não pode fazer nada errado com eles. A única coisa que eles poderiam fazer era intimidá-los com palavras. Xinguan estava em completo choque, e não entendia por que seu marido não lhe contará isso antes, com ele falando que ela não precisava responder tão rápido. De repente, todas as conversas terminaram, e o silêncio reinou entre eles. Xinguan, nervosamente, perguntou como ele sabia sobre sua cicatriz nas costas. Yung Xing, com um sorriso, disse que antes de casar com ela, ele aprendeu tudo sobre ela, o que a garota não gostou muito, pois ele violou seus limites pessoais. Depois disso, a garota decidiu pegar seu telefone para ver se Anshung respondeu à sua oferta de emprego. De repente, Jishi se aproximou dela e disse que poderia ajudá-la a encontrar um emprego, mas somente se ela pedisse, ao que a protagonista concordou, mas observou que precisava de um emprego com bom salário e bom tratamento. Yung Xing olhou pensativamente para ela e pensou em algo, sem dizer o que. Xinguan, furiosa, disse que tentou conseguir um emprego na empresa Coco TV, mas não foi aceita lá. Sua entrevista escrita foi muito boa, mas suas chances de ser contratada foram muito reduzidas devido a uma certa pessoa que tinha um bom relacionamento com essa empresa. Jishi percebeu que a protagonista não sabia que essa empresa pertencia a ele, e se sentiu um pouco envergonhado. Yung Xing disse ao rapaz que ele deveria sair, o que ele imediatamente começou a fazer. Na rua de uma bela mansão, 3 carros luxuosos estavam esperando por eles. Yung Xing pediu a Jishishu para descobrir todas as informações sobre as empresas nas quais a protagonista quer trabalhar, e o rapaz concordou em fazê-lo. Entrando no carro, Yung Xing pediu ao rapaz que contasse a ela que ele tinha resolvido isso, o que surpreendeu um pouco o rapaz, e ele perguntou por quê. Yung Xing disse que não deixaria como ele. Enquanto isso, a protagonista, com altos saltos pretos, já estava a caminho de seu novo emprego. Ela se encorajou, pensando que nesta empresa ela teria um novo começo e teria que lutar por essa posição. Ao entrar no escritório, ela cumprimentou todos os outros caras que trabalhavam neste escritório. Todos os trabalhadores ficaram um pouco surpresos ao ver uma recém-chegada, e ficaram felizes em ajudá-la. Xinguan ainda não sabia onde era seu local de trabalho, então decidiu pedir ajuda a seus colegas. Depois de um tempo, ela finalmente encontrou seu local de trabalho, ao lado do qual havia uma garota com cabelos loiros que parecia ser familiar. Ao se aproximar, Xinguan ficou um pouco chocada, pois esta garota era Lu Ying, a atual namorada de seu ex-namorado. As duas garotas começaram a ficar nervosas, pois não gostavam uma da outra, e o relacionamento entre elas neste escritório seria tenso. Lu Ying imediatamente começou a se gabar de como quando Xinguan foi ao cartório de casamento, e ela e Yinchun foram pegar seus diplomas. Era uma pena que ela não pudesse ver Yinchun usando um anel para ela. Mas a protagonista não prestou atenção nas histórias da garota, já que sua perna doía e ela precisava logo resolver esse problema.
Olhando para seu telefone, ela viu uma manchete que dizia que a sereia que vive com Yung Xing foi submetida à violência doméstica. Pegando seu telefone, ela abriu o aplicativo Weibo e imediatamente viu a notícia. Nela estava escrito que o cara do departamento de casamento publicou uma foto com a perna dela, que tinha uma mancha vermelha, e as pessoas pensaram que era violência doméstica. Xinguan estava completamente chocada e não entendia de onde eles tiraram isso, e o que tudo isso significava. Mas ela imediatamente decidiu esconder seu telefone, já que ninguém sabe que ela está casada com Yung Xing. Enquanto isso, todos neste escritório ficaram surpresos ao ler esta notícia. Eles queriam saber quem era a garota na casa com Yung Xing. Ele também acrescentou que é impossível descobrir a história pessoal da sereia, já que não é oficial, e nenhuma mídia pode entrevistá-la. Também por lei, eles nem mesmo têm o direito de olhar para suas informações internas, então eles assumiram que por conta da foto do ferimento, precisam encontrar a dona. Liu Ying olhou pensativamente para tudo isso, e se lembrou de que já tinha visto em sua colega uma mancha semelhante na perna. Enquanto isso, Xinguan compreendeu que seu marido é uma pessoa rigorosa. Ele definitivamente não quer atenção no corpo dela, pois, caso contrário, sua vida pode mudar dramaticamente e ela não poderá mais viver em paz. Ela também pensou que a violência doméstica não afetava apenas sua vida. Se o resto das pessoas descobrir que ela é esposa dele, então Yung Xing ficará muito zangado. Portanto, a protagonista decidiu se esconder rapidamente enquanto todos os outros colegas liam as notícias com surpresa. Inesperadamente, Liu Ying, com uma falsa surpresa e a intenção de fazê-la se sentir mal, perguntou à garota por que seu calcanhar estava machucado. Fora isso, lesões no calcanhar são raras entre os humanos, sendo mais comum entre sereias. Liu Ying continuou a fingir e acrescentou que no dia em que ela foi buscar seu diploma, ela foi ao departamento de casamento, onde se casou com Yung Xing. A loira sorridente perguntou à garota se ela era aquela sereia das notícias. Ao ouvir isso, todos os outros colegas também se interessaram, e começaram a perguntar à protagonista se isso era verdade. Todos eles cercaram a garota, e só queriam saber suas respostas, lhe pedindo para rapidamente mostrar a ferida no calcanhar para compará-la com a da foto. Xinguan estava muito nervosa, entendendo que estava em uma situação complicada. Sem hesitar, ela correu dizendo que precisava pegar seu telefone. Tudo estava indo de acordo com o plano de Liu Ying. Apesar do fato de seu ex-namorado estar fugindo, ela estava muito interessada no que ela fez para lidar bem com tudo aquilo agora. Enquanto estava no corredor, ela percebeu que alguém estava ligando para seu telefone e percebeu que era Fuzu, que aparentemente já sabia sobre seus problemas e queria ajudá-la. Ele imediatamente disse à garota que ele tinha se registrado no Weibo, e comprou uma associação VIP para que ela pudesse esclarecer a situação. Fuzu ordenou que a protagonista esclarecesse que a família Ye não usava violência contra ela. Se ela não esclarecesse a tempo, os rumores sobre isso poderiam afetar a imagem de toda a família. Além disso, poderia afetar a eleição presidencial do irmão de Yung Xing. O rapaz acrescentou que para o futuro, a protagonista deveria mencionar o status da família Ye em suas postagens. Xinguan decidiu espionar o que estava acontecendo naquela sala, e percebeu como Liu Ying tranquilizava todos os seus colegas, lhes dizendo que ela provavelmente estava muito assustada, e que ela agora iria até ela para consultar a situação, e assim, Xinguan logo entenderia que eles só queriam o melhor para ela. A protagonista já tinha escrito uma postagem e estava se preparando para publicá-la, mas quando ela estava prestes a pressionar o botão, pensou que Liu Ying se arrependeria muito do que tinha feito e até seus truques não a ajudariam. Naquele momento, a protagonista entrou na sala e começou a chorar. Ela pediu desculpas a todos os seus colegas e disse que ela realmente é aquela sereia. Liu Ying e todos os outros colegas estavam um pouco perplexos. Xinguan disse que não deveria ter mostrado suas feridas, mas ela não aguentava mais. Ela também acrescentou que Yung Xing acabou de ligar para ela, e disse que ela arruinou sua reputação, o que a assustou até a morte. Todos os colegas estavam em completo choque e estavam se perguntando o que aconteceria a seguir. Liu Ying, fingindo estar realmente com pena da protagonista, pediu-lhe para não chorar mais, e ela era muito corajosa por conseguir suportar tudo isso. A loira se aproximou do ouvido da protagonista e sussurrou que ela também era casada com um dos homens mais ricos, o que é muito bom, já que todos sabem que Yung Xing é uma pessoa experiente, então ela deveria estar feliz por ter esse título. De repente, um dos colegas disse que a sereia acabou de fazer uma postagem na qual ela explicava toda a situação, algo que surpreendeu Liu Ying um pouco, e ela não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Na postagem, estava escrito que aquilo era apenas uma marca de beijo e a mídia estava tão ciumenta dela que até começou a dizer que ocorria violência doméstica em sua família. Liu Ying estava completamente perdida, e não entendia como isso poderia não ser violência doméstica, já que ela acabou de afirmar o contrário. Ao se voltar para Xinguan, a loira percebeu que se aquela postagem fosse da verdadeira sereia, então a garota na sua frente não era a sereia. Após isso,
a protagonista disse que eles ao menos precisavam esperar por informações oficiais sobre quem é essa sereia das autoridades. Além disso, se dirigindo ao seu chefe, Xin-Yuan pediu para não fazerem mais postagens tão sensacionalistas, já que isso desinforma as pessoas e isso vai contra sua intenção de proteger a verdade. O chefe, olhando para a loira, disse que Xin-Yuan estava realmente certa. Depois disso, a protagonista se virou e estava muito feliz com sua vitória, se alegrando por ter conseguido resolver esse problema pacificamente. Então, ela decidiu ver o que mais tinha de novo, mas quando abriu o aplicativo, ficou surpresa. Ela viu que o irmão mais velho de Yung Xing, que estava concorrendo à presidência, tinha comentado sua postagem. Xin-Yuan ficou muito feliz com isso e nem sabia como reagir. Enquanto isso, Fuzu também ficou um pouco surpreso, pois ele não sabia que Xin-Yuan saberia o que postar. Ao mesmo tempo, alguém estava se aproximando furtivamente por trás de Fuzu. Como se descobriu, era Yung Xing, que estava muito interessado no que seu assistente estava vendo. Fuzu ficou muito assustado, mas teve que entregar o telefone ao seu mestre. Yung Xing leu a postagem e sentiu alguns sentimentos incomuns que ele nunca tinha conhecido antes. O assistente começou a explicar, declarando que estava apenas com medo de que a postagem que acusava a família Ye de violência doméstica pudesse de alguma forma afetar a eleição presidencial de Xining. Então ele decidiu rapidamente corrigir esta situação, pedindo desculpas por não ter tido tempo de processar todas as notícias relacionadas a Xin-Yuan. Ele devolveu o telefone a Fuzu, dizendo que a partir daquele dia, não queria mais ver o rosto de sua esposa. Quando ficou sozinho na sala, o rapaz pensou que não poderia deixar essa garota brincar com seu coração. Aparentemente, Yung Xing começou a lentamente se apaixonar, mas não queria aceitar esse fato. Na noite daquele mesmo dia, a protagonista estava falando com o governante, que foi educadamente pedir para ela deixar a casa. Xin-Yuan imediatamente percebeu que tinha algo a ver com Yung Xing e perguntou ao homem onde ele estava, pois queria encontrá-lo imediatamente. O governante disse que a postagem que a garota fez hoje na rede social deixou seu marido com raiva, então ele aconselhou a jovem a ouvir seu marido, ou caso contrário, as consequências seriam grandes. Menos de uma hora depois, Xin-Yuan já tinha recolhido todas as suas coisas e estava na porta da casa, se preparando para deixá-la, quando de repente, na sua frente, ela viu seu marido, com quem queria conversar e descobrir por que ele decidiu fazer isso com ela. A protagonista imediatamente começou a gritar com ele, dizendo que de acordo com os termos do contrato que assinaram, eles precisam viver juntos por pelo menos um ano, e ele não tem o direito de mandá-la embora para outro lugar. O homem silenciosamente caminhou ao lado da garota sem dizer uma única palavra, o que muito surpreendeu a garota. Ela não entendia o que estava acontecendo com ele, e logo o seguiu, mas o rapaz permaneceu em silêncio. Ao entrar na mansão de Yung Xing, ele imediatamente começou a sentir algo estranho segurando seu coração. Ele sugeriu que algum evento poderia acontecer hoje, o que ele realmente não queria. Enquanto isso, o mordomo fechou a porta, mas a protagonista não queria desistir tão facilmente e entrou na casa à força, quando de repente, o vídeo acaba. Pois é, por hoje vamos ficando por aqui, mas eu quero muito saber o que vocês acharam da história, então se você gostou, me avisa nos comentários escrevendo sereia.